Olá, sejam bem-vindos à oitava aula sobre API do Navisworks. E para essa aula eu estou aqui com o modelo sample do Revit e nós vamos estar falando sobre Selection Sets e sobre Search Sets. Essa é a interface do plugin que nós estamos desenvolvendo. É a mesma interface que nós trabalhamos nela na aula 7, porém eu adicionei aqui mais alguns controls. Eu adicionei essa checkbox que pausa a captura dos parâmetros para que os meus comandos não fiquem demorando quando eu selecionar itens aqui na tela. Então, se eu desmarcar essa checkbox, aí sim vai ser mostrado aqui os parâmetros que eu desejo. Vou pausar aqui, porque esse não é o assunto dessa aula. Aqui na parte inferior, eu adicionei aqui 3 botões. O Find, que já existia na aula de número 7, eu só movi ele para esse local. E eu inseri mais 2 botões aqui. Um vai criar um set de seleção e o segundo vai criar um Search Set. Vou demonstrar como o Create Set vai funcionar. Bom, eu vou selecionar algo aqui na cena e vou criar um set. Vou clicar aqui. Então foi criado aqui um set de seleção. O nosso plugin criou uma pasta e adicionou a seleção corrente nessa pasta. Criei aqui um set de seleção. Se eu continuar criando novos sets de seleção, esse novo set vai sendo inserido dentro de uma pasta já existente aqui no painel Sets. No segundo momento eu vou estar criando um Search Set. O Search Set ele seleciona os itens no Navisworks com base em suas propriedades. Para demonstrar isso, eu vou criar aqui um Search Set com os seguintes critérios. Eu vou selecionar itens que contém uma categoria Element, que tenha uma propriedade chamada Category, que tenha um valor Walls. Então vou clicar aqui em Create Search. Então o plugin adicionou aqui uma pasta e dentro dessa pasta ele adicionou o Search Set. Então ele selecionou aqui todos os elementos que correspondem a esse critério de busca. Agora eu vou criar aqui um novo Search Set para Doors. Então o meu Search Set foi adicionado aqui dentro da pasta que eu desejo e selecionou aqui apenas portas. Esse é o assunto da nossa aula. Vamos lá aprender a criar esses elementos do Navisworks. Quando eu clicar no botão Create Set, eu vou executar este método. A partir de agora, eu vou começar a simplificar o meu código. Para isso, eu vou importar alguns namespaces. Assim vai ficar mais limpo visualmente o meu código. Como eu trouxe alguns namespaces para o meu código, eu posso então estar simplificando aqui o meu código.
Então, inicialmente, eu vou estar aqui nesse método criando algumas variáveis que vão apontar para outras variáveis do Navisworks, com o intuito também de simplificar a escrita do meu código. A primeira variável foi para o documento ativo, agora a segunda vai ser para a seleção corrente. E a terceira vai ser para os sets. Nós precisamos colocar os nossos sets de seleção dentro de uma pasta. Então eu vou criar aqui uma variável que vai conter o nome dessa pasta. Em seguida, eu vou criar aqui uma variável que vai me dizer o nome do set de seleção que eu estou criando agora. A partir de agora também eu quero criar todos os meus métodos. Na verdade, nós devemos criar todos os nossos métodos que interagem com a API do Navisworks encapsulados dentro de um try, para que o nosso código não faça o Navisworks fechar inesperadamente caso ocorra um exception. Então, vou usar aqui um try e vou continuar o meu código dentro do try. O primeiro passo é verificar se já existe uma pasta com o nome definido aqui na variável fn. Para isso, eu vou usar a seguinte função. Essa função vai me retornar o index da pasta com o display name igual ao que eu vou pesquisar. Caso essa pasta não exista, ele vai me retornar o index -1. Então, nesse momento aqui, eu vou verificar se essa pasta existe. Então, caso o index seja igual a -1, então eu preciso criar essa pasta. Este método vai criar uma nova pasta com o nome igual a este. Agora que eu já criei a pasta, eu vou então criar o set de seleção. O set de seleção vai conter a seleção corrente. E ele vai ter um display name igual ao valor da variável sn.
Agora, para que eu insira o meu set de seleção na pasta desejada, eu preciso então buscar aqui o index da pasta. Eu preciso buscar novamente, porque como eu adicionei novos itens aos sets, então o index dessa pasta pode ter sido alterado. Esta é a pasta que eu acabei de criar aqui, ou caso ela já exista, eu apenas a trouxe para a variável FO. Agora eu vou inserir o set que eu acabei de criar aos sets do documento ativo. Eu preciso agora buscar esse set para que eu consiga movê-lo para a pasta desejada. E agora eu vou usar a função move do selection sets para mover o set para a pasta desejada. Essa função vai pegar o set que eu acabei de criar e movê-lo para a pasta desejada na posição 0. Vamos então fazer um build e testar o nosso código. Vou selecionar aqui alguns itens e vou então criar um set. A pasta que eu desejo não existe, então eu vou criá-la. Vou criar o set de seleção e adicionei ele aos sets do documento ativo. Nesse momento eu vou estar buscando a pasta e agora eu vou estar buscando o set que eu acabei de criar. E vou estar movendo o set para a pasta desejada. Então aqui está o resultado. O set de seleção com seus respectivos itens dentro da pasta desejada. No segundo momento, a pasta que eu desejo já existe. Então me retornou aqui um index 0, que quer dizer que a pasta existe. E então eu vou apenas adicionar esse novo set à pasta existente. Eu poderia utilizar aqui o nosso plugin para fazer uma pesquisa.
e salvar aqui um set com essa pesquisa que eu acabei de fazer. Onde ficariam aqui somente os elementos encontrados através desse critério de busca. Vamos agora aprender a criar um search set. Para criar o search set, eu vou aproveitar parte desse código. Quando eu clicar no botão Create Search, vou executar este método. Porém, o nome da pasta nesse momento vai ser diferente. A função para criar a pasta é praticamente igual. Porém, agora o set é criado de uma forma diferente. Vou criar uma variável chamada S, que vai ser um objeto do tipo search. O search, ele tem uma variável chamada location, que eu vou definir como descendants in self. E vou definir que esse search deve selecionar todos os elementos que correspondem àquele critério de busca. Agora eu vou definir quais são os critérios de busca. Eu vou criar um search condition. E vou pesquisar por propriedades pelo seu display name. Aqui eu vou estar colecionando o nome da categoria que eu vou utilizar como critério de busca, e eu vou utilizar o texto definido na text box do nome da categoria. E o nome da propriedade também vai vir da text box. Agora eu vou adicionar estas condições de pesquisa à minha variável S. Eu quero que sejam encontrados itens que correspondam ao critério definido na variável SC, porém que tenham um valor igual ao que eu desejo. Eu poderia também estar buscando nesse momento valores que contenham um determinado valor ou que não contenham um determinado valor, e ainda outros tipos de comparações. E o texto que eu desejo vai vir da text box. Está pronto o nosso critério de busca. Agora eu vou criar um selection set.
porém esse selection set vai ser baseado em um search. Seu display name vai ser igual à variável sn. Em seguida eu adicionei esse set aos sets do documento ativo e movi ele para a pasta desejada. Vamos fazer aqui um build e testar o nosso código. Vou criar aqui uma pesquisa com os seguintes critérios. Vou pesquisar por uma categoria chamada Element, numa propriedade chamada Category, que contém um valor igual a doors. Vou inicialmente aqui fazer uma busca para que eu possa em seguida comparar os valores. Então foram encontradas ali diversas portas, porém eu ainda não salvei o set. Vou criar aqui um search. Não existe uma pasta com esse nome, então foi adicionado aqui. Criei um search. Defini aqui alguns critérios de busca. Agora eu vou definir os valores das propriedades e a categoria. Defini aqui o display name desse set. Adicionei ele aos sets e agora estou movendo ele para a pasta desejada. Criei aqui a pasta. Lá dentro está o search set. Então, clicando ali estão os elementos encontrados pela minha pesquisa. Vou mudar aqui para Windows. Trouxe aqui as janelas. Vou mudar aqui para walls. Criar mais um. Então ali ficou as paredes. Isso encerra a nossa aula sobre sets e espero que tenha sido útil. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.